Shabbat Shalom, amados irmãos, mais uma vez. Shabbat Shalom. Amém. Muita alegria estarmos aqui para estudarmos mais uma porção da nossa instrução do Eterno, da Torá, bendita instrução, Parashá de número 14, Vaerá, que significa apareci. Nossa porção de hoje está em Shemot, Êxodo, capítulo 6, verso 2 a 9 a 35. Tem Haftará em Ezequiel, Jeremias e na Brit Hadashah em Romanos 9, 14 a 24. Queridos, toda a nossa trajetória com o Eterno, com o Altíssimo, com o Todo-Poderoso, com o Criador dos céus e da terra, depende da nossa emuná. Emuná é grosseiramente traduzida por fé. Grosseiramente. Esse conceito grosseiro ele veio com a Septuaginta, que colocou fé num estado de abstração tão grande que acabou fugindo do próprio propósito de Deus, ao nos dar esse requisito tão precioso que é a emuná. Emuná, ela vem da raiz emun. Emun significa confiança, fidelidade. Emuná é a forma feminina que se traduz por firmeza, fidelidade, estabilidade. Ou seja, no sentido hebraico, emuná significa não confiar em, significa ser confiável. Emuná significa ser confiável. Se temos emuná, devemos nos apresentar como dignos de confiança. Eu acho que isso muda tudo, né? Eu tenho fé. Bom, fé em quê? E eu vejo e ouço muitas vezes, fica parecendo que é fé na fé, né? É algo tão abstrato e tão esquisito, que nós não conseguimos aquilatar o seu real sentido. Agora, quando nós pegamos no original hebraico o sentido de emuná, que tem a ver com ser confiável, com sermos dignos de confiança, tanto é que lá em Abacuque 2,4 diz que o justo viverá pela emuná. E aí, qual que é a tradução? O justo viverá pela fé. Só que nessa tradução hebraica, o justo viverá por ser confiável, por ser fiel. Vejam a diferença. Ou seja, isso tem tudo a ver com aquilo que o Eterno nos apresenta, no sentido de que eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham a bênção, escolham a vida. Ou seja, eu estou dando para vocês a fórmula. Sejam confiáveis, sejam leais ao Eterno, leais aos princípios que Ele estabeleceu, aos seus mandamentos. Tanto é que essa passagem, que está em Deuteronômio 11, 26 e 32, eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos que eu vos ordeno, e por consequência a maldição se não cumprirmos. Ou seja, é causa e efeito, causa e consequência. Já fizemos um estudo anterior aí, onde afirmamos textualmente que todo pecado, diga-se, pecado é a transgressão da Torá, pecado é a transgressão da lei. Se pecado é a transgressão da lei, nós precisamos conhecer a lei. No mundo jurídico, nós sabemos que ninguém se exime de cumprir a lei alegando que a desconhece. Qualquer pessoa comete um crime, você chega na frente do juiz e fala assim: eu não sabia que isso era crime, o problema é seu. É crime, você vai ser processado, e vai responder de acordo com a lei. Então, espiritualmente é a mesma coisa. O Eterno nos dá a sua lei, e Ele próprio diz, e isso está na Brit Hadashah,
1 João capítulo 3, verso 4, pecado é a transgressão da lei, é a transgressão da Torá. Opa, se é a transgressão da Torá, eu tenho que conhecer a Torá para que eu evite transgredi-la. Né? Então, o nosso objetivo aqui, obviamente, é trazer esse conhecimento da Torá e, ao mesmo tempo, aplicá-lo na nossa vida, no nosso dia a dia, na prática, para que cheguemos ao propósito de Deus, ao propósito do Altíssimo. E o Altíssimo tem um propósito. Quando Ele nos fez lá no Éden, o objetivo, o propósito era que nós fôssemos semelhantes a Ele. E veio o pecado e tal, e agora nós estamos estudando aqui o povo dele, aquele povo que Ele escolheu, com quem Ele fez aliança, cativo num país estrangeiro por desobediência, por terem se esquecido do nome do Eterno, por terem deixado de lado tão caros princípios e tão caros mandamentos. E aí nós vemos o que? O chamar, ensina o teu filho, fale dessas palavras para ele, andando, deitando, levantando. Cumpram essas palavras, obedeçam essas palavras. Mas naquele tempo ainda não havia sido dada a Torá ainda, a Torá só foi dada lá na frente. Todos conheciam a vontade de Adonai, todos conheciam, quando ela não estivesse ali formalmente montada, todos os princípios já haviam sido dados. Tanto é que o próprio Deus, ele afirma textualmente que Abraão, com quem ele fez a promessa, com quem ele fez a aliança, ele andava, ele ordenava a sua vida e ordenava a sua casa de acordo com os preceitos, estatutos e ordenanças do Eterno. E a palavra diz mais, gente, em Romanos 1 diz que todos somos indesculpáveis, porque a própria natureza, ela nos apresenta o Eterno com todos os requisitos de ordem, que sem os quais, obviamente, geraria o caos. Isso vale tanto para a natureza quanto para a nossa vida em sociedade. Então, quando nós percebemos esse propósito de Deus, está aqui elencado em Romanos 8, 28 a 30, aqui o verso 29 em evidência: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. É óbvio que aqui nós estamos diante de uma caminhada progressiva ascendente. Nós estamos voltando no tempo, falando aqui hoje de Shemot, de Êxodo, no período que ainda o povo de Deus estava ali escravizado, mas de olho no futuro. Todo esse povo já havia recebido a promessa, todo esse povo já ansiava por viver aquilo que estamos vivendo hoje. Eles, pela confiança, ou por se apresentarem, ter que se apresentarem confiáveis, eles já sabiam da promessa do Eterno, que se eles se dignassem a agir dessa forma, eles herdariam o reino vindouro. Eles já tinham a promessa do Mashiach. Isso foi sendo passado de geração em geração. O que está registrado em Gênesis 3,15 foi sendo passado oralmente, ao ponto de que a cada vez que nascesse um menino, todos ansiavam para que fosse o Redentor, para que fosse aquele que restauraria a ordem, para que fosse aquele que efetivamente reconciliasse o povo com o Altíssimo, ao ponto de terem um relacionamento pleno com o seu Criador. Então tudo isso era feito pela emuná, por esta confiança, por esta fidelidade. E nós sabemos, obviamente, que por mais infiéis que sejamos, o Eterno, Ele é fiel. Nós não precisamos de nos preocuparmos com absolutamente nada da parte do Eterno, porque tudo o que Ele prometeu, Ele cumprirá. A palavra diz que quando Ele fez o pacto com Abraão, não havendo por quem jurar, Ele jurou por si mesmo. Ou seja,
quer uma prova maior de fidelidade, de confiança, do que o próprio Todo-Poderoso jurando por si mesmo que as coisas aconteceriam tais quais ele prometeu? Será que dá para alguém imaginar ou ter qualquer tipo de desconfiança com essas promessas? É certo que não. É uma pergunta meramente retórica. Seria uma loucura, uma insanidade. Então, queridos, nós estamos aqui nessa caminhada progressiva, nessa caminhada ascendente, vendo a história do nosso povo lá no Egito cativo, não é? Mas para nós hoje isso tem uma relevância para descobrirmos aqui a vontade do Eterno, ou seja, para que nós conheçamos as suas instruções e para que nós não pequemos tais quais os nossos irmãos pecaram. O verso que estava ali anteriormente era o quê? Pois tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, tudo está escrito para que nós tenhamos esperança nas promessas daquele que é fiel e cumprirá na nossa vida tudo aquilo que foi prometido. Eu não estou falando aqui de algo individual, eu estou falando aqui de vida eterna. Eu estou falando de algo extremamente valioso, que se nós absorvêssemos, esse real valor, efetivamente nós compreenderíamos a mensagem de Yeshua, quando diz que o reino dos céus é semelhante àquele que encontra um tesouro no campo, ele vai e vende tudo que tem para adquirir aquele campo, porque ele sabe o valor daquele tesouro. Então, é com esse olhar que nós hoje estudaremos essa porção e tentaremos apreender os conceitos práticos para a nossa vida. Então, abramos, por favor, em Êxodo 6, a partir do verso 2. Lerei apenas alguns versos e já partiremos para a exposição propriamente. Falou mais Adonai a Moisés e lhe disse: Eu sou Adonai. Apareci a Abraão, olha aí o verbo, apareci, vairá. Esse é o nome da porção. Vairá, apareci. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó, como o Todo-Poderoso, como El Shaddai. Mas pelo meu nome, Yud Rei Vav Rei, aquelas consoantes, Yud Rei Vav Rei, não vou entrar no mérito de pronúncia, não me compete fazer isso, mas pelo nome do Eterno, Yud Rei Vav Rei, não lhes fui conhecido. Não lhes fui conhecido. Eu enfatizo essa expressão, pelo meu nome, pelo meu real nome, eu não fui conhecido. Como assim? O que o Eterno está dizendo aqui? Certamente, ele está dizendo que ele se deu a conhecer a Abraão, a Isaac e a Jacó, e a todos os patriarcas, mas nunca da forma como será revelada por meio agora daquilo que ele está prestes a fazer. Tanto é que ele diz para Moisés, ele diz aqui que ele mostraria o seu poder a Faraó. Sigamos com a leitura. Verso 4: Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou Yud Rei Vav Rei, esse é o meu nome, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, prestem atenção nessas palavras,
Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu, e o de rei rei, sou o vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou e o de rei rei. E aí, queridos, a história prossegue, todos nós já conhecemos, né? Vem o diálogo de Moshe, de Moisés com o Eterno, dizendo ali que ele não é capaz de fazer isso, né? Dizendo que nem os israelitas estão dando ouvidos para ele, quiçá o faraó, né? Mas o Eterno insiste e lhe dá a ordem, e lhe dá também Arão como o seu auxiliar, né? No sentido de que os dois, ambos, né, fizessem aquilo que o Eterno estava determinando. A partir do verso 14 aí nós temos uma genealogia de Moisés e Arão. A partir do verso 28 ainda, do capítulo 6, Moisés falando novamente a Faraó. E vejam aí no verso 1 do capítulo 7, né? Então disse, e o de rei Adonai, a Moshe, vê que te constituí como Elohim, como se fosse um Deus. O Eterno constituindo Moisés como se fosse Deus. Ou seja, Moisés, eu estou te nomeando meu representante. Estou te dando aqui uma procuração com amplos poderes. Você me representará diante de Faraó. Você estará lá, mas será como se fosse eu. E o termo aqui, queridos, em hebraico é Elohim. É o mesmo título do Eterno. É como se fosse o próprio Eterno. E não há nenhuma dificuldade de compreendermos essa representação. A grande dificuldade é o que nos foi imposto por um concílio romano, no sentido de não identificarem essa mesma representação em relação a Yeshua, né? Nome romanizado de Jesus. E Jesus, como filho, recebeu do Pai, né, toda a autoridade. Ele disse: foi-me dada toda a autoridade, tanto nos céus como na terra. Ou seja, carta branca. É claro que Yeshua, a própria palavra registra, né? Yeshua é digno de muito mais relevância do que Moisés. E o próprio Moisés fala de Yeshua. Ele diz que o Eterno mandaria um profeta que fosse semelhante a ele, mas que todos deveriam obedecer. E ai daquele que não obedecesse. E lá em Hebreus, esse fato é registrado, colocando e apontando a supremacia de Yeshua como aquele a quem o Pai disse em alto bom som: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Esse é o meu filho amado. 1 Coríntios 15, 26 a 30, diz lá que Yeshua, dentro dessa autoridade que lhe foi otorgada, que lhe foi dada, ele submeterá todas as coisas debaixo dos seus pés. E assim que ele fizer dessa forma, então ele entregará o reino ao seu Deus e Pai. Então Yeshua tem um Deus. Ele não é Deus na ampla acepção do termo. Ele é o Filho de Deus que recebeu a representação, o mandato do Eterno, para que o representasse aqui, e promovesse toda essa reconciliação. Todas as coisas foram feitas por meio dele, para ele. Sabemos que ele é o herdeiro, ele é o filho, ele é o herdeiro. Ele conquistou no madeiro, esse resgate. Nós estudamos muito isso, nessas porções, sobretudo aí nas Haftarot, no que toca ao resgate. Aquele que resgata alguém, ele se torna o quê? Um de cada vez?
ele se torna senhor daquele que ele resgata. Não é assim? Nós temos várias histórias de resgate. Ou seja, Yeshua nos resgata, ele paga o preço por nós, e é por isso que ele é o Senhor. Não é? Ele é o Senhor. Nós devemos agora obedecer às suas instruções, né, sabedores de que ele menciona textualmente, né, obedeçam os meus mandamentos. Os meus mandamentos não são meus, mas daquele que me enviou. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, eu sou dependente daquele que me enviou. Vocês agora serão dependentes também daqueles que me enviou. Assim como eu estou dando exemplo, vocês também assim agirão. É por isso que Romanos 8:29, conforme está aqui, também nos predestinou, o Eterno nos conheceu de antemão e nos predestinou para sermos iguais, conformes à imagem do seu Filho, Yeshua. E aí nós compreendemos muito bem o que o apóstolo Shaul, Paulo, diz, que não vivo mais eu, mas Yeshua vive em mim. Essa vida que eu vivo, eu vivo pela emuná no Filho de Deus. Ou seja, eu compreendo o preço que ele pagou por mim, eu compreendo o seu resgate, eu quero me fazer digno, de receber essa confiança, de ser confiável aos olhos dele e aos olhos do Pai. Por quê? Porque ele também vislumbrava o galardão, aquilo que nos está aguardando como recompensa de uma vida de obediência, de uma vida de dependência. Então, queridos, no verso 7, o Eterno delega a Moisés o título de Elohim como Deus, e ainda diz: eu estou nomeando Arão, seu irmão, como profeta. Ou seja, duas funções. Você será Deus e Arão será o profeta. Aquele que falará. E aí segue a história, vem a primeira praga, a partir do verso 13 aí, vem a primeira praga, que é a transformação da água em sangue. Vem a segunda praga, que são as rãs. Vem a terceira praga, que são os piolhos. A quarta, que são as moscas. A quinta, que é a peste nos animais. E vem a sequência que nós estudaremos na próxima porção. Nós sabemos, queridos, que por trás de cada praga existia aqui um propósito. Inclusive a menção de que, a começar pela transformação da água do Nilo, do rio Nilo, em sangue, já estava ali como se fosse um combate em relação à idolatria do povo no tocante àquele rio. Eles tinham aquele rio como um verdadeiro ídolo. E para cada praga desta, o Eterno estava desmontando todo esse esquema de idolatria. Eu não vou aqui, por ordem expressa da Torá, mencionar nenhum nome desses falsos deuses, porque a própria Torá proíbe de fazê-lo. Mas para cada praga desta era um desmonte da idolatria. E o que me interessa, na verdade, nesta porção, conforme eu já falei, nós temos que pegar os aspectos práticos. O povo estava ali escravizado. Já tínhamos falado na paraxá anterior, na porção anterior, de que eles foram para lá totalmente livres. Eles foram para lá sendo beneficiados pelo governo de José, e não sabemos por qual motivo, mas certamente por pecado, por violarem as instruções do Eterno, eles se tornaram escravos naquela nação. E há muitas especulações acerca disso, nós não vamos entrar nesse mérito também.
Fato é que precisou de uma intervenção do Eterno, lembrando da aliança que ele havia feito com Abraão, para que o seu povo fosse resgatado e, obviamente, desse seguimento ao próprio plano de Deus, qual seja, de fazer da descendência de Abraão muitas nações, uma multidão de povos. E nós sabemos, lemos aqui logo na paraxá anterior, no início da paraxá anterior, da semana passada, que uma parte da ordem que foi emanada, quando vieram aquelas 70 pessoas, descendentes de Jacó, uma parte da ordem foi cumprida. O Eterno falou que os abençoaria, que eles seriam aqueles que frutificariam, multiplicariam. Isso foi cumprido. Eles se multiplicaram muito. E foi isso, inclusive, que incutiu temor em Faraó, no povo do Egito. Só que teve uma outra parte que não foi cumprida, que foi no tocante a essa imuná, no tocante à fidelidade desse povo para com o Eterno. E nós sabemos aqui pelos desdobramentos dessa história, que continuará na próxima porção, nós sabemos que o povo, apesar de todos esses sinais, sinais miraculosos, sinais sobrenaturais, ainda assim eles se mantinham firmes no propósito de continuar escravos. Eles não compreenderam o plano de Deus, eles não estavam ali compreendendo o real preço que estava por trás daquele plano de redenção do Eterno. Não passava isso pela cabeça deles. Ou seja, eles não estavam focados. A mente deles, o coração deles estava ali no Egito. E nós sabemos, pela continuidade da história, vamos estudar aqui os dias, vou estragar aqui, vou fazer um estraga prazer, vou dar um spoiler, no sentido de que eles o tempo todo, lá no Egito, mesmo com tantos sinais miraculosos, mesmo depois da libertação, mesmo depois da morte dos egípcios, de tantos milagres, ainda assim eles quiseram voltar para a escravidão. Bom, mas o que isso tem de prática para nós? Nós sabemos, queridos, que o Egito, ele tipifica o mundo, ele tipifica a nossa vida secular. Ele significa a nossa vida, obviamente, antes de tomarmos uma decisão com o Eterno, com o Todo-Poderoso. E o Eterno, ele quer nos tirar desse Egito, quer nos tirar literalmente deste mundo. O plano dele, como já disse no princípio, é nos encontrar na vida eterna. O anseio dele é que nós sejamos aprovados. O anseio dele é que conheçamos cada detalhe do plano traçado. Ele não omite absolutamente nada de nós. Nós temos provas a fazer e a passar que nós temos a cola. É uma questão de conhecimento. É uma questão de nos debruçarmos a conhecer a sua vontade. E aí o profeta diz o quê? O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Agora, é o conhecimento que foi omitido ou é o conhecimento negligenciado? Certamente, o conhecimento negligenciado. Aquele que não estamos nem aí para ele. Aquele que não nos esforçamos por buscá-lo, por vivê-lo, por aplicá-lo na nossa vida. E é com isso que o Eterno está preocupado. Porque isso tem a ver com o futuro, com o nosso futuro. Ou nós estaremos com Ele, ou nós sucumbiremos, seremos exterminados. E mais uma vez, é uma questão de opção. Eis que põe diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham a bênção, escolham a vida.
E isso tem a ver com essa obediência, com essa dependência, com esse conhecimento. Um conhecimento que é adquirido inicialmente por uma dependência exclusiva. O que significa isso? Que eu não preciso conhecer para obedecer. Vocês se lembram de qual foi a declaração do povo, desse povo aqui, lá na frente, quando eles receberam a Torá, a instrução do Eterno, quando eles estavam prestes a receber? Vocês se lembram da declaração? Qual foi? Tudo quanto obedeceremos e seguiremos. Obedeceremos e seguiremos e ouviremos. Fato é que eu não quero nem saber, eu quero obedecer. Tudo. Antes mesmo de as leis serem elencadas, detalhadas, relacionadas, opa, vem de Deus, eu quero obedecer. Isso é dependência, gente. Isso é dependência do Eterno. E é assim que deve ser. Não é? O que nós ouvimos hoje é: eu não entendo assim. Enquanto eu não entender, eu não vou obedecer. Não é? É claro que tem algumas coisas que podem nos colocar numa encruzilhada no que toca a obedecer ou não. Mas essas coisas nunca, jamais podem dizer respeito a princípios. Elas podem dizer respeito a alguma tradição, a algum aspecto externo da lei, da instrução, mas nunca na essência. Nunca na essência. Na essência, nós obedecemos primeiro, para depois compreendermos. E aí nós temos aqueles mandamentos que são denominados de Ruká, que nós obedecemos mesmo sem entendermos exatamente o que o Eterno quer de nós. Sim. Então, nós fazemos por dependermos dele, sabendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se é da vontade dele, nós obedecemos. Não é? Então, esse é o coração que nós devemos ter para com o Eterno. Esse é o coração que será visto como um coração digno de confiança. Um coração confiável, né? Íntegro, que realmente está disposto, né, a levar a cabo, a levar a bom termo todas as instruções do Eterno. E para nós, gente, volto a dizer, está muito mais fácil do que para esses nossos irmãos aqui, porque lá eles tinham uma promessa, e olhavam ainda para um futuro não pouco distante, ou não tão perto. Nós não, nós já sabemos toda a história, nós sabemos já do sacrifício do Mashiach que já veio, que agora nos aperfeiçoa, que nos apresenta essas instruções despidas de julgos humanos, e nos impele, e muito mais do que isso, nos toma pela mão e caminha conosco em plena dependência e obediência do Pai. É isso que significa o que diz lá em Gálatas, de que a Torá ela serve diário para nos conduzir a Yeshua. Ela serve de um tutor, de um cuidador. Olha, eu cuidei de você até agora eu vou te entregar na mão do Mestre. Obviamente para prosseguimento de uma caminhada numa obediência de excelência, e não o contrário. O que nós percebemos é o quê? Que o mundo religioso pensa que a lei, a Torá serve diário para nos conduzir a Yeshua e acabou. Ou seja, agora não preciso de obedecer mais nada. É insano, gente. Isso é insano. Isso não é nem um pouco compreensível. E é mais um engano do nosso inimigo, apresentando-nos esse sofisma, assim como essa situação que hoje estamos vivendo na nossa sociedade.
Né? Um engano tão grande, mas tão grande, que a gente fica assim, não é possível que as pessoas não conseguem enxergar o que está acontecendo. Não é? A implantação de uma nova ordem mundial sendo implantada garganta abaixo e as pessoas estão passivas. Eu não estou falando de insurgência física, eu estou falando de uma insurgência espiritual, no sentido de dobrar o joelho e clamar ao Eterno para que isso não aconteça conosco, para que nós não venhamos a ser vítimas, né, desse sistema. Porque nós sabemos os resultados de todos os países que aderiram a esse sistema. Então, gente, isso são sofismas que nós devemos ter muito cuidado. Não, agora eu estou debaixo da graça. Agora esse negócio de lei, isso é legalismo. Né? Vocês estão voltando ali aos rudimentos da lei. Ou seja, não entendem absolutamente nada. E naquilo que não entendem, deturpam. E Paulo diz, para a própria destruição deles. Para a própria destruição deles. É tão maravilhoso isso, que nós que já viemos do meio evangélico, aprendemos de um jeito. E agora entendemos com essa nova luz da resgate das leis da fé, fica tão claro, né? Antes eu tinha só a lei para me ajudar a agradar a Deus. Agora a lei fala assim, agora você olha para Yeshua, a Torá viva. Você olhava antes só a letra fria, agora você olha a Torá viva e proceda de acordo com esse padrão. Com esse modelo, conforme a imagem do seu filho. Maravilhoso. E esse filho, ele diz o quê? Sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, anulem Yeshua dessa conduta, né? E ninguém conseguirá agradar o Pai pelo legalismo. E também nós temos os nossos amados irmãos que têm a lei e não creem que Yeshua é o Mashiach, que ele é o Messias. Né? De igual modo, se não reconhecerem Yeshua como Messias, né, perecerão nos seus pecados. Porque a única forma de salvação e remissão de pecados é pelo sacrifício do Mashiach Yeshua, que foi feito no madeiro por cada um de nós. Então nós temos aqui os dois extremos, né? Os dois extremos, como sempre dizemos, perigosos. Um legalista, sem Yeshua. O outro liberalista, só com Yeshua. Nenhum nem outro herdará o reino de Deus, se não fizer o necessário equilíbrio, conforme a vontade do Eterno. 14, 12. Isaías 8, 16 e 20 é a base de tudo isso. A lei e o testemunho, a Torá e o testemunho, a instrução e o testemunho, se eles não falarem e agirem dessa forma, jamais verão a alva. E lá em Apocalipse 12, 17, 14 e 12, em suma, a instrução e o testemunho de Yeshua. Se não for dessa forma, ninguém também será salvo. Ou seja, uma conciliação das duas coisas. Lá em Romanos 3,12, salvo engano, diz que não são os ouvidores da lei que serão justificados, mas os praticantes. Os praticantes é que serão justificados. É claro, gente, Yeshua não veio para justificar bode, ele não veio para justificar rebelde, ele veio para justificar aquele que quer andar em plena obediência aos mandamentos do Eterno. Aqueles que conhecem esse plano e aceitam o sacrifício dele para viver doravante em plena obediência e dependência do Pai. Por isso o Pai declarou, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. É prazer demais que eu tenho nesse filho. E não há prazer maior para o filho do que também essa reconciliação e a nossa plena dependência e obediência ao Pai. É uma via de mão dupla maravilhosa, né? E é incompreensível, né? Como deturpar esse caminho de modo a
possibilitar o fracasso de muitos, a perdição de muitos. É claro que cada qual será responsabilizado aí de suas condutas. Mas, a despeito da responsabilização daquele que faz isso, no sentido de condutor, né, eu me preocupo com aqueles que estão caindo por serem também negligentes, porque serão responsabilizados, não da mesma forma, mas serão também responsabilizados. Ou seja, não é porque alguém está conduzindo o mal, é que a culpa vai ficar para ele e ele vai se safar. Não é? Então, aquele que conduz mal vai carregar o peso da responsabilidade, vai sofrer as penalidades correspondentes, assim como aquele que foi negligente de não conferir nas Escrituras se aquele condutor estava sendo correto. E eu digo, gente, preste atenção que agora no que eu vou dizer, que é muito sério. Né? Nós sabemos, porque o Espírito de Deus, o Espírito do Santo, ele nos avisa quando algo está errado. Nós sabemos, mas muitas vezes nós nos acomodamos. Eu sei que está errado, mas vida que segue, deixa seguir, não sabendo que ao assim agindo, né, estará a passos largos caminhando para a perdição eterna. Então sejamos como os bereanos, confiram nas Escrituras se as coisas são de fato assim. Todo ensino ministrado, ele deve ser conferido, por isso nós temos que ter o nosso tempo de estudo da palavra. E quaisquer dúvidas devem ser esclarecidas. Ninguém, e eu registro isso mais uma vez, ninguém, né, deve ficar com dúvida de absolutamente nada, principalmente no aspecto da salvação. Claro que algumas questões periféricas aí nós podemos discutir aí sem muito problema, mas no que toca à salvação, né, em nenhuma hipótese pode haver dúvida. Porque isso diz respeito ao plano do eterno para a nossa vida, para o nosso destino eterno. E nós não podemos, obviamente, sofrer aí as consequências por negligência, por preguiça. Nós gastamos nosso tempo com tanta coisa supérflua, com tanto lixo, ao invés de gastá-lo aí aos pés dessas maravilhosas instruções, aos pés do nosso mestre Yeshua e em plena dependência do Pai para aprendermos aquilo que é da vontade dele. Abra um favor em Jeremias 16. Passaremos por alguns textos, queridos, eu já vou para o encerramento. Jeremias 16, a partir do verso 10, diz assim: Jeremias 16, a partir do verso 10: Quando anunciares a este povo todas essas palavras, e eles te disserem: por que nos ameaça Adonai com todo esse grande mal? Gente, vejam a ousadia do dito povo de Deus. Quando anunciarmos a este povo todas essas palavras e eles te disserem: por que nos ameaça Adonai com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado? Que cometemos contra Adonai nosso Deus? Gente, a mera reflexão nisso aqui já se traduz num pecado incomensurável. Ou seja, a ignorância é tanta que ela não tem a percepção daquilo ou naquilo que ela está errando. O que eu fiz? É o pecado. É o menino arteiro, né? É o menino arteiro que
que o pai está vendo fazendo arte à torta e à direita, depois, o que eu fiz? Né, Samuel? É o pecado. O que eu fiz? É o pecado. Fiz nada. Hã? É o pecado do nosso povo, é Israel, que tem a lei, mas está nessa condição aí. Em que nós pecamos? Misericórdia. Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado? Que cometemos contra Adonai nosso Deus? Olha a resposta, verso 11. Então lhes responderá: porque vossos pais me deixaram. Olha aí, gente, a importância da hierarquia e a obediência da palavra. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Mas não fazem isso. Então lhes responderá: porque vossos pais me deixaram, diz Adonai, e se foram após outros deuses, e os serviram, e os adoraram, mas a mim me deixaram, e a minha instrução, a minha lei, a minha Torá não guardaram. Olha aí, olha o motivo do mal. Eles questionaram agora: por que esse mal? É por causa disso. E aí, olha o que Deus diz: vós fizestes pior do que vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração. Ô, gente, não há nada pior do que a pessoa dizer: eu segui o meu coração. Por quê? Porque a palavra nos apresenta o nosso coração como corrupto e enganoso. Só há uma torre forte, só há uma fortaleza em quem nós podemos confiar: as instruções do Eterno. As instruções do Eterno são lâmpada e luz. Então, qualquer dúvida que tivermos, nosso coração, de jeito nenhum. Com o nosso próximo, só se for para nos dar a direção da Torá. Não é? Para um conselho, obviamente, ele só tem validade se ele estiver de acordo com a instrução do Eterno. Não é? E o líder, ele deve apontar no conselho a palavra e não a opinião. Não é? A liderança não está para a opinião, a liderança está para apontar a vontade de Adonai, explícita por suas instruções. Então vós fizeste pior do que vossos pais, pois que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não darem ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora dessa terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós nem vossos pais, onde servireis a outros deuses. Bom, vocês querem servir? Vou mandar vocês para lá. É isso que vocês estão querendo? Eu estou apresentando para vocês aqui o caminho de bem. Vocês querem uma maldição? Sigam. Vão em frente. Portanto, lançar-vos-ei fora dessa terra, para uma terra que não conheceste, nem vós nem vossos pais, onde servireis a outros deuses, de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia para convosco. Portanto, eis que vem dias, diz Adonai, que nunca mais se dirá, tão certo como vive Adonai, que fez subir os filhos de Israel do Egito. Olha aí, eles têm conhecimento da história, sabem o que passou, o que passaram os seus antepassados, não é? Os seus progenitores, que o Eterno nos tirou da terra do Egito, não é? Mas ainda assim ignoram essas instruções. Então, tão certo como vive Adonai, que fez subir os filhos de Israel do Egito, mas tão certo como vive Adonai, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, pois eu os farei voltar para a sua terra que dei a seus pais. Olha a fidelidade de Deus aqui. Nada obstante, toda essa rebeldia, nada obstante, toda essa rebelião, é claro que nem todos, felizmente, se manterão rebeldes. Né? O próprio Eterno diz: o remanescente, esse será salvo. Ou seja,
Eu reservei para mim 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Ou seja, existe um remanescente fiel, digno de confiança. Ou seja, há pessoas ainda comprometidas em servir ao Eterno. Eu espero que nós façamos parte desse povo, deste remanescente. Verso 16: Eis que mandarei muitos pescadores, diz Adonai, os quais os pescarão. Olha aí, os pescadores, que pescadores são esses? Pescadores de almas, não é? Yeshua diz isso lá para Pedro, né? Eu farei de você agora um pescador de homens, de almas. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de todos os montes, de todos os outeiros e até nas fendas das rochas, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Primeiramente pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis, e encheram a minha herança com as suas abominações. Ó Adonai, força minha e fortaleza minha, refúgio no meu dia de angústia. A ti virão as nações desde os fins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em que não há proveito. Acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? Portanto, eis que lhes farei. Olha o Eterno dizendo, mesma coisa que ele diz para Moisés. Portanto, eis que lhe farei conhecer, desta vez lhe farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Yud-Rei Vav-Rei. Ou seja, o nome do Eterno sendo propagado. Este era o desejo desde o princípio, quando o Eterno faz uma aliança com Abraão, prometendo-lhe uma multidão de povos que descenderia dele. Benivrehu, nele todas as nações, todas as famílias da terra seriam enxertadas por meio dele, por meio do seu descendente, diga-se, Yeshua HaMashiach. Todos serão enxertados, ou todos são enxertados, aqueles que efetivamente aceitam essa condição. Mas tudo isso para que o nome do Eterno fosse conhecido em toda a terra. Abram, por favor, em Ezequiel, um pouquinho para frente, em Ezequiel 20. Ezequiel 20, verso 18. Eu vou abrindo e lendo, gente, só para agilizar, porque eu estou com alguns textos aqui que eu gostaria de lê-los. Ezequiel 20, verso 18. Diz assim: Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou Yud-Rei Vav-Rei, vosso Deus. Andais nos meus estatutos, guardais os meus juízos e praticai-os. Agora eu vou ler o 20. Santificai os meus Shabbatot, os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou Yud-Rei Vav-Rei, vosso Deus. Olha aí o 21, gente. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Antes profanaram os meus Shabbatot, os meus sábados. Isso foi Ezequiel? Ezequiel 20, 18 a 21. Abram agora, por favor, em Amós. Amós, quem achar pode ler, por favor. Amós 2,4. Assim disse Adonai:
causa de 3 revoltas de Judá, 3, 4, 2. Amós 2, 4, 2. Assim disse Adonai, por causa de 3 revoltas de Judá e por causa de 4, não o farei voltar atrás, por eles rejeitarem a lei de Adonai, e por não terem guardado os próprios regulamentos dele, porém as suas mentiras atrás das quais andaram os seus antepassados, os faziam transviar-se. Mais um exemplo de desobediência. Zacarias 1, versos 4 a 6. Zacarias 1, versos 4 a 6. Diz assim: Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz Adonai Sebaot, o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos, ou seja, façam techuvar agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem me atenderam, diz Adonai. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: Como Adonai dos Exércitos fez intenção de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos fez. Abra, por favor, em Gálatas 1, a partir do verso 4. Aqui já está dizendo, nós estamos aqui nessa caminhada progressiva, onde Paulo aqui já apresenta o caminho em Yeshua. Então, Gálatas 1, a partir do verso 4, diz assim: Sempre dou graças a Adonai a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Yeshua HaMashiach, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Olha aí, em tudo fostes enriquecidos nele, em Yeshua, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Yeshua tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Yeshua, o Messias, o qual também vos confirmará até o fim. Para quê? Para serdes irrepreensíveis no dia dele, de Yeshua. Fiel é Adonai, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Yeshua, nosso Adon, nosso Senhor. Então, fiel é o Pai, pelo qual nós fomos chamados à comunhão do seu Filho. Este é o plano, gente. Este é o plano que perpassa todas as Escrituras, para que nós tenhamos comunhão com o seu Filho, para que nós nos conformemos à sua imagem, para que nós nos apresentemos aqui irrepreensíveis, ou seja, vida ordenada, vida em ordem, de acordo com os padrões das instruções do Eterno. Primeira Coríntios, logo na frente. Aliás, estamos em Gálatas, né? Um pouquinho atrás delas. Um livro atrás. 1 Coríntios 6,19. 1 Coríntios, capítulo 6. 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Ruach HaKodesh, do Espírito do Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Adonai? Olha aí, o qual tendes da parte de Adonai. Quem nos dá o Ruach HaKodesh vem da parte de Adonai. E que não sois de vós mesmos, olha o verso 20, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Adonai no vosso corpo. Nós fomos comprados por um preço, alto preço, pelo sacrifício de Yeshua.
Por isso nós devemos cuidar do nosso corpo. O nosso corpo é templo do Ruach HaKodesh. Por isso, gente, nós devemos obedecer às leis, às instruções alimentares. Não comer porcaria, viu, mocinho? Por isso, nós devemos respeitar as leis alimentares. E todas as instruções no sentido de preservar o nosso corpo, tanto interna quanto exteriormente. Porque o nosso corpo é um templo do Espírito de Deus. Segundo Coríntios 5,15. Um pouquinho para frente. 2 Coríntios 5,15. Falando de Yeshua, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Ou seja, Yeshua morreu por cada um de nós. Para quê? Para que nós não mais vivamos para nós mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, o que é viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou? Viver em plena obediência ao Pai, conformes a imagem dele, conforme o modelo dele. Olha o 16 e 17. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Yeshua segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Yeshua, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, é uma revolução. Se a pessoa agia de um modo, agora é de outro modo. Agora é por Yeshua, por meio dele, para ele. É ele vivendo em nós. Como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Yeshua. Paulo era imitador de Yeshua. E aí Paulo diz o quê? Sede meus imitadores, assim como eu sou dele. Ou seja, numa conversão direta aí, sejam imitadores de Yeshua. Voltem em Atos 17, 28, por favor. Atos 17, 28, só a primeira parte. Não, o leitor. Vamos ler a partir do 24. Atos 17, a partir do 24. O Deus, esse verso, inclusive, eu citei ontem numa pontuação que eu fiz lá no Face. O Deus que fez este mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Ele, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Olha aí, verso 28. Pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata, pedra, trabalhados pela arte e imaginação humana. Ora, não levou o Eterno enquanto os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão. O Eterno estabeleceu um dia em que há de julgar a todo mundo, com justiça, por meio de um varão
que destinou e acreditou, ou seja, colocou crédito diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos, ou seja, por meio de seu Filho, Yeshua HaMashiach. Queridos, só vou ler o último texto. João 1, 11 e 12. Tem vários outros aqui, mas para não estender demais, João 1, versos 11 e 12. Vou ler a partir do 10. João 1, a partir do 10. O Verbo, ou seja, Yeshua, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, todos. Aqueles que creem no seu nome. Isso, apenas aqueles que creem no seu nome. Ou seja, aquele que não crê no nome do Filho de Deus não é filho de Deus. Sério. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, ou seja, receberam ele? Receberam. Então recebem poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ou seja, contrário senso, aqueles que não creem no seu nome não são considerados, não recebem poder para entrar nessa família. Não são considerados filhos, mas bastardos. Não são considerados filhos. Então, queridos, vai lá, apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó, todas as alianças, né, desde o Éden, elas têm um único propósito, nos fazer pessoas irrepreensíveis, pessoas semelhantes em caráter ao próprio Deus, e agora, pelo modelo perfeito, com todos os atributos do Eterno, né, por uma delegação de amplos poderes, mediante o seu Filho, Yeshua HaMashiach. Mais uma vez, o Eterno, que de antemão nos conheceu, também nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, todo esse povo, todo esse ensinamento, é para isso, é para que nós nos conformemos, entremos na forma do seu Filho, aquele que é a Torá viva, aquele que tem os princípios mais caros de interpretação da Torá, aquele que nos apresenta a interpretação no seu nível mais profundo, um nível sod de interpretação, mas de uma forma simples, que todos nós possamos praticar. Que o Eterno tenha misericórdia de nós, nos capacite e que consigamos cumprir esse maravilhoso propósito. Shabbat Shalom a todos. Pode falar.